Gênesis capítulo 13. Abrão volta ao Egito. Saiu, pois, Abrão do Egito e dirigiu-se para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi junto. Abrão tinha se tornado muito rico, tanto em gado quanto em prata e ouro. Eles continuaram indo para o norte em direção a Betel, indo de um lugar para o outro, até o lugar em que tinham acampado anteriormente, entre Betel e Ai. Chegaram ao lugar onde Abrão tinha construído o altar. Ali prestou culto novamente ao Senhor. Ló também enriquecera muito na companhia de Abrão, possuindo muitas ovelhas, muito gado e muita gente a serviço dele. Mas a região acabou tornando-se pequena para os dois, porque tinham tantos bens que não havia sustento para ambos. Por isso havia brigas entre os pastores de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquelas terras. Então Abrão disse a Ló: não deve haver brigas entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos parentes próximos. Não está diante de você toda a terra? Vamos separar-nos. Se você escolher as terras do lado esquerdo, eu ficarei com as terras do lado direito. Se escolher as terras do lado direito, ficarei com as terras do lado esquerdo. Ló então observou com atenção a bela planície do Jordão, toda ela irrigada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Toda aquela região parecia o próprio jardim do Senhor. Era comparável à terra do Egito, como quem vai até Zoar. Então Ló escolheu toda a planície do Jordão e partiu em direção ao leste. E eles se separaram um do outro. Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló armou suas tendas entre as cidades da planície, estabelecendo-se perto de Sodoma. Os homens de Sodoma eram extremamente maus e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: olhe até onde a sua vista alcançar, para o norte, para o sul, e para o leste e para o oeste. Toda esta terra que você está vendo, vou dar a você e aos seus descendentes para sempre. Farei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Será impossível contá-la. Se for possível contar o pó da terra, então será possível contar a sua descendência. Comece a percorrer toda a terra, de norte a sul e leste a oeste, porque eu darei esta terra a você. Então Abrão mudou seu acampamento para o perto dos cavalos de Manre. Por isso, próximo de Hebrom, ali Abrão construiu um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. Guerra de 4 reis contra 5. Nessa época, Rafael, Sei, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Querdó-Laomer, rei de Elão, e Tidai, rei de Goim, estavam em guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, depois conhecido pelo nome de Zoar. Estes últimos 5 reis mobilizaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o mar Salgado. Por 12 anos tinham sido dominados pelo rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em An, os Emis em Savé Kiriataim, e os hebreus
os montes de Seir até El-Parã, perto do deserto. Na volta, passaram por em Mispate, mais tarde chamado de Cádiz, e conquistaram os territórios dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Nisso, os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá e de Zeboim e de Belá, que é Zoar, se separaram para a batalha no vale de Sidim, contra as forças de Kedor-Laomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Golim, contra Anrafel, rei de Sineá, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ocorreu que o vale de Sidim estava cheio de poço de piche, quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns dos seus homens caíram no poço do piche e do restante conseguiu escapar para as montanhas. Então os vencedores saquearam a cidade de Sodoma e Gomorra, levando consigo todas as riquezas e todo o seu mantimento, e deixaram a região. A região. Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, também foi levado junto com seus bens. Um dos homens que conseguiu escapar veio relatar tudo o que havia ocorrido a Abrão e o hebreu. Abrão morava próximo aos cavalos de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos Escol e Abner eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló tinha sido capturado, juntou os 318 homens treinados, nascidos na sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. Abrão dividiu os seus homens em grupos e atacou-os durante a noite, e os derrotou, perseguindo-os até Roba, ao norte de Damasco, recuperando todos os bens que tinham sido saqueados. Ele trouxe também de volta seu sobrinho Ló, os bens dele e as suas mulheres e os demais prisioneiros. Abrão voltou vitorioso da luta contra Kedorlaomer e aos reis aliados, no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Veio encontrar-se com ele o rei de Sodoma, Melquisedeque, rei de Salém, isto é, Jerusalém. E o sacerdote do Deus Altíssimo ofereceu-lhe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: que a bênção do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, seja sobre você, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Então Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo o que tinha. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas que você libertou e fique com os bens. Mas Abrão respondeu: de mãos levantadas diante do Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem um fio sequer, um simples correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os meus servos comeram e ainda a parte que pertence aos meus aliados Ané, Escol e Manre, que combateram comigo. Eles poderão receber a parte deles.